Agora o pessoal de casa está me escutando. Antes não estava. Então, só para constar, gente, a gente está terminando a parte de propriedades coligativas fazendo os exercícios que restaram do a partir do 8. O 8 eu acho que a gente fez. Fez. Então é do 9 até o 15, tá? Aí depois eu abro uma outra gravação para a gente fechar os de empuxo. Depois eu coloco separado lá na plataforma. Depois eu pego. Então vamos. Os exercícios estão na página 160, 160, a partir da questão número 9. Tá aqui. Questão 9, gente. O cara mostra um gráfico bem estilão. Esse aqui é tipo um exercício bem conhecido de propriedade coligativa, tal. Ele fala assim: as curvas A, B e C correspondem às pressões de vapor dos seguintes sistemas: solução aquosa de nitrato de potássio, solução aquosa de nitrato de cálcio, de mesma concentração e água pura. Então eu tenho três soluções, três sistemas. A, B, C. Ele coloca assim, é A, B, C. Bem aquele que eu falei na aula para vocês que acontece. O gráfico é de pressão de vapor em função de temperatura, graus Celsius. Beleza. Aí é aquele esquema que a gente sempre fala. Para você verificar quem é mais volátil ou menos volátil, imagine uma temperatura qualquer para todos eles e perceba quem deles tem maior pressão de vapor. Então, ó, se eu escolher uma temperatura aqui qualquer, T, comparando as pressões de vapor, o que eu tenho? O sistema que tem maior pressão de vapor. A maior que B, maior que C. Certo? Outra coisa, já aproveitando o ensejo. E a questão da ebulição, vocês lembram como é que era? Como que eu descubro no gráfico o ponto de ebulição de um líquido? Você escolhe uma pressão, porque lembra que para o líquido entrar em ebulição, é preciso que a pressão de vapor dele fique igual à do ambiente, não é? Então, por exemplo, se eu tiver ao nível do mar, 1 atm, o líquido só vai ferver quando a pressão de vapor dele for 1 atm, certo? Então, o que eu faço se eu quiser saber pontos de ebulição? Escolhe uma pressão de vapor para todo mundo e veja qual deles precisa estar mais quente para atingir ela. Qual dos líquidos precisa estar mais quente para atingir essa pressão de vapor? Hã? C. Por isso ele tem um ponto de ebulição maior. Entenderam? Então aqui, ó, ponto de ebulição do C maior que ponto de ebulição do B, que é maior que ponto de ebulição do A. Tá certo? Esse efeito é chamado de tonoscopia, a perda de pressão de vapor. Esse efeito é chamado de ebulioscopia. Tá bom? Bom, ele fala o seguinte: um dos caras é água pura. Quem é água pura? É o A. É o mais volátil. Só que daí, qual que é o problema? Os outros dois sistemas são, um deles, KNO3, uma solução de KNO3 aquoso, e o outro é uma solução de CaNO3,2 aquoso, de mesma concentração. Ele não fala qual que é a concentração, mas é a mesma concentração. Então, sei lá, faz de conta. 0,1 mol por litro de cada um.
que a gente sabe? A partir do momento que a gente põe o soluto dentro da água, aí é aquela explicação que eu sempre fiz na aula, né? A partir do momento que você põe o soluto na água, vai haver um acréscimo de interações moleculares. O solvente já tinha as interações da água e o soluto agora vai ter interação do tipo íon dipolo. Essas interações vão fazer a pressão de vapor cair e o ponto de ebulição aumentar. É o efeito coligativo. Agora eu preciso ver qual solução está mais concentrada. E aí entra aquele problema da dissociação. Porque o que acontece, gente? Se eu tenho uma solução de um sal na água, na verdade eu tenho uma solução de íons. Isso vale tanto para cá como para cá. O sal está dissociado. Então, vê se você consegue compreender isso. Ó. Quando eu falo que eu tenho uma solução de KNO3 na concentração, exemplo, 0,1 mol por litro, isso quer dizer que, na prática, a concentração dos íons é 0,2. Vocês conseguem perceber por que que é 0,2? Porque cada partícula dessa que está na água quebrou em duas. Cada partícula de KNO3 que está lá dentro dissociou, virando K mais NO3 menos. Ó, entenderam? Vocês lembram que eu falei naquela aula daquele fator de Van 't Hoff, maluco? É isso aqui. Então, a concentração real dessa solução é 0,2. E assim vale para essa. Por quê? Porque esse eletrólito, ele dissocia na proporção de 1 para 3. Ó. 1 Ca mais 2NO3 menos. Ó. Então, quando ele fala que a solução tem concentração 0,1, na verdade ela não tem concentração 0,1. Ela tem concentração 0,3. 0,3. Tá? Então, aqui, ó, concentração real. Tá? Tudo bem? Então, beleza. Qual das soluções está mais concentrada? A de nitrato de cálcio. Se a solução que está mais concentrada é a de nitrato de cálcio, por conta da dissociação, ela está com os efeitos coligativos mais acentuados. Ou seja, ela é a que tem a menor pressão de vapor, ela é a que tem a menor pressão de vapor, e logo em seguida vem a solução um pouquinho menos concentrada. A solução um pouquinho menos concentrada, ela é um pouquinho mais volátil. Percebe que a pressão de vapor dela já está um pouquinho maior? E aí vem a água, que é mais volátil ainda, né? Tá? Então ficou o B, a solução um pouquinho mais volátil, é o nitrato de cálcio, de potássio, e a C, que é onde você tem mais íons, os efeitos coligativos estão mais intensos, né? Deixa eu, assim. Então fica esse daqui. Uhum. Pronto. Tá bom? Na aula, quando a gente trabalhou esse tema, eu coloquei um, um desse tipo de gráfico, só que eu comparava solventes diferentes, tipo álcool, éter e tipo água, sei lá, vai. Aqui eu estou comparando água com as suas soluções, tá? Mas é a mesma ideia. Qual que é a resposta, gente? B de bola? Beleza. B de bola. B. Próximo. Oi. Não sei se
Então, é porque assim, tem vários momentos que você vai pensar nisso. Por exemplo, eles gostam muito de misturar isso com orgânica. Por exemplo, a gente estava estudando hoje de manhã a parte de função orgânica. Então, eu te dou, por exemplo, um álcool e um aldeído, e faço as curvas de pressão de vapor. Pelas interações moleculares, eu vou descobrir quem é o mais volátil e quem é o menos volátil. Então, cai bastante. Nesse ponto, cai. O Enem, em especial, ele gosta muito das questões de concentração, de calcular a concentração. 10. A 10, gente. Vocês vão ficar pistola comigo. É uma questão que tem até o item J. Só que é tudo é ler e falar se é verdadeiro ou falso, tá? Não é tipo ficar fazendo conta, tá? É meio que um resumo de tudo que de propriedade coligativa. Questão 10. Leia as afirmações V ou F. Pronto. A pressão de vapor de um líquido diminui quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Hã? Sim, é o que acabou de mostrar o gráfico aqui. Como que chama esse efeito? Tonoscopia, ou efeito tonoscópico. B. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl 0,25 mol por litro é menor que a da água pura. VOF. Temperatura de ebulição de uma solução menor que a da água pura. Impossível, né? Se é uma solução, a temperatura de ebulição tem que ser maior. Falso. É a ebulioscopia. C. A temperatura de ebulição de uma solução de NaCl 0,50 é igual à temperatura de ebulição de uma solução de sacarose 1 mol por litro. A pergunta que nós temos que nos fazer aqui é a seguinte: em qual das duas soluções eu tenho mais partículas dissolvidas? A mesma, a mesma. Porque a solução de NaCl, ela está dissociada. Tem Na mais, Cl menos. Então, a concentração real aqui é 1 mol por litro. Essa solução ela é 1 mol por litro de uma coisa que não dissocia, o açúcar. Ele não dissocia, ele não é eletrólito. Só, né? O que que dissocia, gente, além de sal? Ácidos e bases. É isso que dissocia. Esse cara aqui é 1 mol por litro. Então, sabe o que é louco aqui? Essas soluções elas têm exatamente a mesma pressão de vapor, elas têm o mesmo ponto de ebulição, elas têm o mesmo ponto de congelamento, ó, e elas são isotônicas. Se eu tentar colocar uma e a outra em uma membrana semipermeável aqui, ó, vai passar água de onde para onde? Não vai passar água, porque elas são isotônicas. Fala. Não, essa é a sacada. Então, o tipo de soluto não interfere. A lei de Raoult, ela considera que dane-se se o que está lá dentro é íon ou é molécula. Ele vai, em tese, exercer os mesmos efeitos coligativos. Já que você fez essa pergunta, eu vou te dar uma resposta um pouco melhor. Na prática, isso interfere. Então, esse modelo é um modelo ideal. Quando a gente vai estudar propriedade coligativa na faculdade, existe o que a gente chama de coeficiente de atividade do soluto. Porque o que acontece? Quando o soluto é iônico, a interação é íon dipolo com a água. Ela é a mais forte. A sacarose interage com a água por interação do tipo ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio ela é forte, mas ela não é tão forte contra o íon. Então, na prática mesmo, na real, quando o soluto é iônico, o efeito coligativo é mais intenso ainda. Então, tipo, se você for medir no laboratório a pressão de vapor dos dois, na real, essa daqui ainda é um pouco menor, porque o efeito coligativo é mais intenso. Mas a lei de Raoult, que é a que a gente está estudando, considera que elas têm os mesmos efeitos. Porque não importa o tipo de partícula do soluto, tá bom? Beleza.
Então, tipo, na prática, ó, puta, sabe o que é foda? Na prática ainda faz diferença, por exemplo, se o íon é sódio ou potássio, se é cálcio ou magnésio. Até isso faz diferença quando o modelo é um pouco mais refinado, assim, tá? É, bom, enfim. C. A C eu já falei? Ah, não, eu expliquei, né? Então a C tá falsa, né, gente? Temperatura de ebulição. Ah, não. É verdadeira. Desculpa. Expliquei tudo para dizer verdadeira. D. D. Os alimentos cozinham mais rápido na água pura, porque a água pura entra em ebulição a uma temperatura mais baixa do que uma solução de água com sal. Essa frase é meio estranha, né? Porque se a água entra em temperatura de ebulição menor do que a água com sal, isso é verdade. Eles não deveriam cozinhar mais rápido o alimento, né? Então tá falsa. D. E, perdão. Em lugares muito frios, como na Antártida ou no Polo Norte, a água do mar, tanto no estado líquido como no estado sólido, não possuem sais dissolvidos. Claro que possui. Falso. O gelo não, viu? Não é que o gelo não tem sal dissolvido, gente. Não é bem verdade isso. A concentração de sal no gelo é bem menor. Tanto é que a gente se refere ao gelo dos polos como se falando de água doce. A água do mar, sim, é muito, muito mais concentrada, tá? Porque na prática não tem água pura em lugar nenhum do mundo, né? Próxima, F. Ao nível do mar, os sucos congelam a uma temperatura menor do que 0 graus. E aí? O que é o suco? Uma solução. Se é uma solução, o ponto de congelamento é menor que da água pura, verdade. Verdade. G. A temperatura de ebulição de uma solução varia de acordo com a massa de soluto que se encontra dissolvida nele e não com o número de partículas. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ahn, o fa- a temperatura de ebulição em si vai aumentar ou diminuir de acordo com a massa de soluto que você põe e não com o número de partículas. Ou seja, se eu colocar 100 gramas de qualquer coisa ali, o efeito coligativo é o mesmo. Isso é falso. Por que que é falso? Porque a dependência não é da massa, a dependência é de quantas moléculas tem, quantas partículas tem. Tanto é que quando a gente vai analisar o efeito coligativo, a gente não olha para o número de mols. Tipo, o que eu quero dizer é assim, se você jogar 100 gramas de sal e 100 gramas de açúcar, você não vai ter o mesmo efeito, porque o efeito não depende das massas, tá? Próxima, H. É possível afirmar que a solução de um soluto A, cuja concentração é 100 gramas por litro, tem maior temperatura de ebulição do que o de um soluto B com concentração 50. Falso. Por quê? Porque a gente não consegue analisar o efeito coligativo com a concentração em massa. Eu preciso que a concentração esteja em quê? Mol. Justamente pelo que a gente acabou de afirmar na alternativa anterior. O efeito coligativo não depende da massa e sim do número de mols. Então, não é porque uma solução é 100 gramas por litro que ela tem mais mols do que uma que tem 50. Depende da massa molar do que você tem dissolvido ali, tá? Então, falsa. H. I. I. Os alimentos cozinham mais rapidamente na panela de pressão, pois a temperatura de ebulição da água no seu interior é maior. Sim. Como que a gente consegue fazer a água ferver numa temperatura maior? Lá dentro, você cria um ambiente de pressão maior, né? Onde a água precisa estar mais quente para conseguir atingir a pressão do ambiente. Tá bom. J. Ah, até que foi rápido. J. Quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente, sua pressão de vapor aumenta. Pode parar, né? Pode parar. Não precisa nem continuar lendo. Se eu estou colocando um soluto no solvente, a pressão de vapor cai. Falso.
Pronto. E aí. Questão 11. Ô, gente, lembra que eu tinha falado que tem uma parte chata de fazer conta? Chegou a hora. Acho que tem uns dois ou três só. Acho que são três. É o 11, o 12 e depois o 14. Tá? Eu coloquei aqui mais para você saber como que você resolveria uma questão dessa, tá? Mas que eu falei para vocês, difícil aparecer. Ele fala assim, ó, na 11. Calcule a variação de temperatura de ebulição de uma solução formada por 2 mols de cloreto de sódio e 1.000 gramas de água. Então, o cara fez uma solução de NaCl aquoso. Eu tenho 2 mols de sal em 1 quilograma de água. 1 quilograma de água. O que- Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que ele quer dizer quando ele fala assim, calcule a variação de temperatura de ebulição? Quando ele fala calcule a variação de temperatura de ebulição, ele está calculando a temperatura ele está pensando na temperatura de ebulição disso em relação ao quê? A água pura. Qual é a temperatura que a água pura ferve ao nível do mar? 100. Esse cara deve ferver acima de 100. Ele quer saber quanto acima de 100. Esse quanto acima de 100 a gente representa por ΔTE. É o efeito ebulioscópico. Tá. Como é que eu calculo o efeito ebulioscópico da solução? Formulinha. Eu passei a fórmula para vocês já? Eu acho que não, né? Passei? Que merda, ó. Olha que merda. Passei? Não? Ah, então está aqui. Olha que merda. Que porra é essa? ΔT é o quanto a temperatura de ebulição aumentou. O aumento de temperatura de ebulição, gente, ele vai depender fundamentalmente deste W aqui. O que que é W? Esse W, gente, é uma concentração que nem se usa mais. Na verdade, se usa só para isso. Olha o nome dela. Molaridade. Cuidado para não confundir com molaridade. É a molaridade do cebolinha essa. Essa concentração, gente, ela quase não se usa na química. Dentro do estudo que a gente faz para o vestibular, que é do ensino médio, ela só é utilizada aqui nesse cálculo. Como é que essa concentração é calculada? É o número de mols do soluto. Vocês lembram que na molaridade é número de mols do soluto pelo volume da solução, lembra? Por isso que saía em mol por litro. A- Aqui, para você calcular essa concentração, você vai pegar o número de mols do soluto e vai dividir pela massa do solvente. E tem mais um detalhe, tem que estar em quilogramas. Então a gente poderia dizer que essa concentração aqui, ó, chamada molalidade, é uma concentração em mol por quilo de água. Mol de alguma coisa por quilo de água. Mol de alguma coisa por quilo de água. Então, ó, quanto maior for esse número, ou seja, quanto mais concentrada for a solução, maior vai ser o aumento do ponto de ebulição. Aumento do ponto de ebulição. Tá aqui. Além dessa concentração estranha, esse aumento do ponto de ebulição depende de outros dois números. Depende de um K. Esse K, ele é chamado de constante ebulioscópica. Deixa eu tentar explicar para que ele serve. O que que o Raul descobriu? O Raul Gil. O que que o Raul Gil descobriu?
Ele descobriu que, por exemplo, quando você joga um soluto na água, a água é um tipo de solvente que vai interagir com o soluto. Se eu jogar o mesmo soluto num outro solvente, essa interação pode ser mais forte ou mais fraca. Então, jogar sal na água vai ter um efeito coligativo diferente de jogar sal em outro solvente. É isso que eu estou dizendo. Então, ele colocou na conta um número que vai depender do solvente. Então, por exemplo, se você está trabalhando com uma solução aquosa, vai ser a constante ebulioscópica da água. Se você estiver trabalhando numa solução alcoólica, você vai ter a constante ebulioscópica do álcool. Se você tiver uma solução cujo solvente é o formol, o metanal, você vai ter a constante ebulioscópica dele. Para cada solvente, você vai ter um valor. Ou seja, foda-se, ele vai dar o valor. É isso. Agora, o que, que acontece também? Tá vendo esse I aqui? Esse I, gente, ele é chamado de fator de Van Toff. Olha que merda. O que, que é o fator de Van Toff? É um número que leva em consideração a possibilidade do negócio dissociar na água. Por exemplo, quando a gente foi analisar essa afirmativa aqui, ó, da solução de sacarose com a solução de sal, qual foi o argumento que eu disse que a gente justificou aqui para nós para falar que essas soluções têm a mesma concentração? A dissociação, não é? Tá. Quando um soluto dissocia, você precisa fazer essa correção na concentração, não precisa? Para você fazer a correção, o que, que o Raul colocou na fórmula? Esse número aqui, ó. Esse número ele funciona assim. Se ele for, por exemplo, se for um soluto que não dissocia, sacarose, etanol, glicose, o I vale 1. O que, que significa? Cada uma partícula que está lá dentro se comporta como uma partícula. Agora, por exemplo, quando eu vou. Então, isso aqui vale para glicose, sacarose, coisas que não dissociam. Agora, imagina, por exemplo, um cara que nem o NaCl. Cada NaCl que vai para a água não faz isso aqui, ó. Pum, 2. 1 vira 2. 2 vira 4. 3 vira 6. 1 mol vira 2 mol. Então esse I vai passar a valer 2. É o fator de. Para um cara que nem o NaCl, vem 2 aqui. Tá? NaCl, KCl, NaOH, coisa que dissocia 1 para 2. E assim vai. Já entenderam, né? Por exemplo, se o negócio de liberar 3 íons, me dá um sal cujo fator seria 3. Pensa aí na fórmula de um sal, que libera 3 íons. Alguma coisa que tem, por exemplo, cálcio e cloro. Ó, CaCl2. Ó, pronto. Pum, pum, dissociando, dissociando, dissociando. Tá? Eu acho que você nunca vai usar essa fórmula, tá, gente? Espero que não seja obrigado a usar. Bom, sabendo de tudo isso, agora eu vou fazer a conta. Tá? O que, que eu conheço da solução? Ele diz que tem 2 mols de NaCl em 1 quilo de água. Então, vamos começar a calcular. Quanto que vale a concentração dele? 2 mols de sal em 1 quilo de água. 2 mols por quilo. Quanto que vale a constante ebulioscópica da água? Ele deu aí, eu acho. Deixa eu ver. 0,52 é a constante ebulioscópica. Tá? Então fica ΔTE igual a KE vezes W vezes I. Então fica 0,52 vezes. A concentração do sal é 2 mols por quilo. O fator de Van Toff para o NaCl é 2. Tudo bem esse 2 aqui? Então ficou 0,52 vezes 4. Fora que depois que você faz toda essa merda aqui, você vai chegar normalmente num número muito pequeno.
que eu vim pegar aqui? Já sei. 4 vezes 0,56. Nossa, que preguiça, né? 2,24, é isso? Ah, é 0,52, verdade. Eu botei 0,56. 2,08. Olha a preguiça da pessoa. Graus Celsius. Ó, então, só para a gente entender em que dimensão a gente está. 1 quilo de água, 1 litro, né? 1 litro. Uma garrafa de 1 litro de água. Quanto que dá em gramas 2 mols de sal, mais ou menos? Você chuta quanto que dá? A massa molar do NaCl é 58,5. Vamos arredondar para 60? São 120 gramas de sal em 1 litro de água. É sal pra caralho, hein? 2 mol de sal é isso. 120 gramas de sal em 1 litro de água. Tudo para fazer a água ferver a 102 graus. É muito pequeno o efeito coligativo. Quando que você vai colocar 120 gramas de sal em água? Em 1 litro? Vai fazer macarrão, né? Aquilo ali é uma salmoura, né? Você pode, sabe o que você pode fazer com essa água? Se você quiser, pega 1 litro de água, 120 gramas de sal, ou faz essa proporção para 2, 3, 4 litros, esquenta, deixa ela morninha e toma ela. Toma com sal. Se faz com sal grosso, para descarregar tudo. É bom, tá? Banho de descarrego. Hã? Não, que tacar no sapo. Nossa senhora. Destruidor. Você destrói as coisas, né, suave? Tô falando pra tomar um banho de sal grosso, pra descarregar. Joga no sapo. Vou jogar no teu olho. Vou fazer um corte na sua mão e jogar. Passar a noite inteira gotejando assim, ó. Quando você estiver quase dormindo, eu vou gotejar. Nossa, velho. Ô, suave, além de tudo, é uma covardia. Você vai cercar o sapo com sal. Nossa, que puta. Puta, que atitude, hein? É, eu parei ontem. Ontem, juro. Parei ontem. Parei com isso, parei ontem. Hã? Para de ser mentiroso. Para de ser mentiroso. Que leite que sapo joga. Essa história de que sapo mija nas pessoas. Ele pegou um bagulho e fez assim. Ah. Ai, ai. Próxima. Essa é a 10, né? Tá. Não, é a 11. Agora é a 12. Oi. Ah, eu tinha usado C no W? Eu botei W, né? Acho que eu fiquei tão emocionado com a aula da manhã hoje. Esse C é o mesmo W, tá? É que fica parecendo que o I, tá ligado? Não tem nada a ver com física, meu Deus. Você também quer cercar o sapo, né? Vamos cercar o sapo. Ah, uau! Que chique. Que letra é essa? Alguém sabe essa letra? Tal. É o T do grego. É. Essa é para trabalho também, né? Que chique. E essa aqui, você sabe qual que é? Lambda! Vocês vão lembrar da matéria, né? Já lembram da ondinha, né? Lambda. Depois eu vou escrever uma frase em grego para vocês. Tem porcaria, tá? Já tô avisando. Então vou esperar a gente fechar o vídeo aqui. 12. Ô, gente, existe uma fórmula dessa, né? Lei de Raul para ebullioscopia, assim como existe uma lei de Raul para crioscopia. A crioscopia é a queda no ponto de congelamento. O exercício 13
12, perdão, trata dessa situação, ó. Calcule a temperatura de congelamento de uma solução formada por 30 gramas de NaCl dissolvidos em 200 de água. Esse aqui ele dificultou um pouco a nossa vida. Por quê? A quantidade de sal ele deu em gramas. O que eu tenho que fazer com ela? Passar para mol, para calcular aquela tal da molalidade. Então, bora lá. Já vamos começar de cara. 1 mol de NaCl. Deixa eu ver se ele deu aqui. Ele já deu pronto, 58,5. Gente, alguém pode fazer essa conta para mim? 30 dividido por 58,5? Se alguém tiver com uma calculadora aí na mão. Vai dar quase meio, né? 0,40 e pouco. Ah, vamos arredondar essa merda? 0,49? 5. Ah, é pra cima, né? É verdade. É verdade, é pra cima, porque é menor que 60. 0,51 mol. Tá aí. Agora eu vou pegar isso e colocar isso na forma de concentração. A tal da molalidade. Número de mols do soluto dividido por quanto, gente? Quanto que ele usou de água para preparar a solução? 200 gramas? Então é 0,2 quilos. Tem que estar em quilograma aqui, tá? Eu estou usando essa fórmula aqui, ó, gente. Ó, número de mols por quilo, ó. Aqui. 2,55? Não, 0, acho que é isso mesmo. Multiplica por 10, 10, 5,1 por 2, 2,55, eu acho. Se tiver errado, vocês falam. Mol por quilo. Agora eu vou aplicar a fórmula. Gente, a fórmula é idêntica. Só que quando você está colocando para calcular o ponto de ebulição, você usa a letrinha E aqui, ó. Para o ponto de congelamento é queda na temperatura de congelamento igual constante crioscópica, mesma coisa, é uma constante que depende do solvente, vezes o W, vezes o I. Então fica queda na temperatura de congelamento é a constante crioscópica é 1,86 vezes 2,55. Quem que ele colocou na água, gente? NaCl, dissocia 1 para 2, não é? Então, fator de Van 2. Ave Maria. Acho que você já consegue entender por que que isso não cai muito, né? Ou até caiu bastante, hein? 9,486, 9,5. 9,5 graus Celsius. Ou seja, ao invés da água congelar a 0 graus, ela vai congelar a menos 9,5. Então, o ponto de congelamento da água agora, o ponto de congelamento é menos 9,5 graus, tá? O efeito crioscópico foi muito, muito maior do que o da ebulição, né? Ó. A gente pode analisar essas diferenças por dois fatores. Primeiro, olha a diferença nas concentrações, né? Na primeira, a gente tinha uma concentração 0,52, não, 2 mol por litro, 2 mol por quilo. Aqui eu já tenho 2,55, que é uma concentração maior. Outra coisa, olha a diferença de valor da constante ebulioscópica para a constante crioscópica. É bem maior a constante crioscópica. Então, o efeito do congelamento é maior mesmo.
tá? Imagina você ter água a -9 no estado líquido ainda. -9 graus, ela está no estado líquido ainda. Tá? É aquela história que a gente sempre fala, né, quando dá essa aula. Por isso que os caras jogam sal na estrada, para evitar o congelamento da água no asfalto, para não ficar aquela película de gelo. Você consegue ter água a -9 graus no estado líquido ainda. Tá? Tá aí. Agora volta para aquelas questão de VOF. Nossa, tá rolando uma inversão térmica lá fora. Vocês viram como tá cheio de fumaça? A fumaça já tá ficando meio presa. Hã? Já, já. Aquele cheiro mesmo de fumaça já, clima secão. Questão 13, também questão de VUF. Nossa, gente. Questão 13. VUF. A pressão osmótica é a passagem do solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Hã? Não, né? É do menos para o mais. Falso. Falso. 2. B. As membranas celulares são exemplos de membranas semipermeáveis. Ok, ok. Tudo bem? C. É possível obter água potável a partir da água do mar por osmose. E aí? Olha, eu colocaria uma palavrinha a mais, para ficar verdade. Reversa. Porque se você tem água potável e água do mar, quem se comporta como solução hipertônica? Água do mar. Então, se eu deixar isso aqui separado por uma membrana, passivamente a água vai fazer isso, ó. Quer dizer, você vai te perder a água potável. Isso é o fluxo de osmose. Isso é o fluxo de osmose. Eu preciso reverter isso. Eu preciso fazer a água passar do mais concentrado para o menos. Então, o que que a gente faz? A gente aplica aqui, ó, uma pressão hidrostática. Sabe aquilo que a gente estudou na hidrostática como elevador hidráulico? Você pode usar isso para fazer osmose reversa. Você tem um sistema hidráulico que pressiona o fluido com uma pressão hidrostática superior à pressão osmótica, pressão de entrada de água. Se você conseguir fazer essa pressão aqui, ó, ficar maior do que a osmótica, você reverte o processo. Então aí você tem a osmose reversa. Eu me lembro que eu falei sobre isso, acho que nos últimos momentos da aula. Osmose reversa. É que vocês já estavam com fome, acho. Camila esquentando comida, a gente babando, tá? Então, para mim tá falsa, só tava faltando a palavra reversa. Então, falsa, tá bom? D, D de dado. O pepino, que é usado para fazer picles, quando deixado por vários dias, mergulhado numa solução aquosa de sal de cozinha, vai murchar, pois suas células perderão água por osmose. Ok, né? Beleza. Aí, biologiazinha legal. Verdade. E a diferença principal da osmose reversa para a osmose é que na osmose reversa haverá passagem de soluto para o meio mais concentrado e não de solvente, como a da osmose. Não, não, não tem passagem de soluto. Independente de ser osmose ou osmose reversa, o que passa é solvente, tá?
F. A osmose reversa é um processo não espontâneo. Sim, tanto é que você precisa de energia para fazê-lo, tá? A osmose é espontânea, ela é passiva. Você não gasta energia. A reversa é o contrário. G, G. Uma solução de cloreto de sódio 0,1 mol por litro vai ter a mesma pressão osmótica do que de uma solução de sacarose na mesma concentração. Não, por conta da concentração real, né? Não, sim, né? Sim, né? Sim ou não? Não, mentira. Calma que eu buguei. É não. Porque a concentração de NaCl na solução vai ser quanto? 0,2, certo? 0,2. E a concentração de sacarose? 0,1. Porque um dissocia e o outro não, né? Tudo bem? Então, quem tem mais pressão osmótica? O sal, né? Tá? Então, uma solução de cloreto de sódio 0,1 terá a mesma pressão de uma solução de sacarose, a mesma concentração? Falso. Falso. H. Uma solução 10 gramas de NaCl terá a mesma pressão osmótica do que uma solução de cloreto de lítio de igual concentração. Não, não. Por que não? Porque eu não posso me basear na concentração em gramas por litro, eu preciso me basear na concentração em mol por litro. É meio uma repetição do outro, tá? E aí, a última frase: quanto maior for a concentração de partículas dissolvidas na solução, maior vai ser a pressão osmótica. Sim. Com mais força, ele puxa o solvente. Aquela solução, as partículas vão puxar o solvente pela membrana. Aí a 14, gente, é uma conta de pressão osmótica também. Separei um de cada efeito, tá? Ebulição, congelamento e agora de pressão osmótica. Meio com calor. 14. Eventualmente, uma solução de glicose 0,3 mols por litro e injeção intravenosa, pois tem a pressão osmótica próxima à do sangue. Qual a pressão osmótica dessa solução? Então, ele está falando que eu posso injetar no meu corpo uma solução 0,3 mol por litro de glicose. Aí tem aquele paranauê que é o seguinte, né, gente? Quando você vai injetar um soro num paciente, um medicamento que vai intravenoso, que vai num. Como é que chama aquele aparelho que vai caindo a gotinha? Enfim, aquele aparelho que vai caindo a gotinha ali do fluxo de soro. Uma das preocupações é você tem que injetar no paciente uma coisa que não seja muito diferente da concentração do sangue dele, porque isso vai perturbar o equilíbrio do organismo. A pessoa já está doente, está recebendo uma solução de uma concentração muito nada a ver. Até porque, por exemplo, quando vocês estiverem na faculdade, vocês vão aprender isso. Sabe qual é uma das coisas que mais machuca o vaso sanguíneo? Tipo, de causar lesões no vaso? Glicose. Por isso que diabético tem tanto problema de circulação. A glicose vai se acumulando no sangue de um diabético, né? Ela tem lá os picos de concentração e ela vai causando inflamação no vaso sanguíneo. Isso vai deteriorando ao longo do tempo toda a parede interna do vaso. Então a pessoa começa a ter problema de necrose nos membros inferiores, principalmente os pés, né? Tem muitos casos de diabetes que acabam evoluindo para amputação de membros, pé, dedo, porque a glicose ela vai se acumulando no organismo e vai causando resposta inflamatória, inflama o rim. Você pode perceber que o paciente que é diabético já no estágio mais avançado, digamos assim, ele vai ter problema renal, porque a glicose, o rim vai filtrando tanto aquilo que ele vai meio que entrando em colapso mesmo.
tá? Por outro lado, qual que seria o problema de você injetar num paciente uma solução muito diluída? Você vai causar um desbalanço na concentração de eletrólito no sangue. Imagina você ter teu sangue tem uma concentração de eletrólito ali, sal, né, NaCl, né? E vocês já devem ter estudado em biologia como os íons são importantes para os processos de despolarização de membrana celular, né, nos organismos. É, quando você dilui muito o sangue, essa queda na concentração de eletrólito vai prejudicar até condução de impulso nervoso. Então a pessoa começa a passar mal, ela começa a ter sintomas de desidratação, porque ela está com uma concentração de eletrólito muito baixa, tá? Então isso aqui é um isotônico, ó, isotônico. Pronto. Agora você sabe o que que é um isotônico. Isotônico é qualquer solução que você vai ingerir ou vai injetar na pessoa que tem uma concentração igual à do plasma dela. Ele fala que ela é isotônica e quer que eu calcule a pressão osmótica. Aí é o seguinte: formulinha de pressão osmótica, lei de Raoult. Só para lembrar, né, o que que cada coisa da fórmula. Pi é a pressão osmótica da solução, que é a capacidade que ela tem de puxar água. C é a concentração, só que aqui em mol por litro mesmo. Tem nada dessa concentração maluca ali. Não tem nada de mol por quilo, aqui é mol por litro mesmo. O R é a constante dos gases. O T é a temperatura em Kelvin, essa porcaria. E no nosso caso, quanto que vale o I? O soluto é glicose. Glicose não dissocia. Então o I vale 1. Solutos que não dissociam. Pronto, vamos fazer a conta agora. 0,2 mol por litro, né? Então fica π igual a 0,2 vezes o R, 0,082, vezes a temperatura precisa estar em Kelvin, vou colocar 300, vezes 1. Tá? 300 vezes 0,082 dá 24,6. Não é 27 graus? Ou é 37? Ah, é 37, desculpa. Eu estava felizão. E a concentração também está errada? Caralho, gente, pelo amor de Deus. Estou lendo outra coisa. Tá aí. 310 vezes 0,3 dá 93. 93 vezes 0,082. Caramba, uma pressãozinha, hein, velho? Oi. Hum, nunca tinha pensado nisso. Como é que é? 82? E funciona isso? Então tá bom, uai. Deixa eu só entender, ver se eu entendi o que você falou. Você está me dizendo que 0,082 é a mesma coisa que 1 dividido por 12? Ah, eu nunca parei para pensar nisso. Tudo bem. Tipo, fica mais fácil mesmo fazer isso? É? É, é, é. Por exemplo, nesse caso, acho que até ficaria legal, porque se você botar 1/12 aqui, você consegue pegar o 3 e cancelar com o 12 aqui. Vai ficar 3 10 a menos 1 com 12, talvez você consiga fazer uma conta um pouco mais rápida. Então, pode ser. Olha a pressão da solução, ATM. Essa é a pressão osmótica dessa solução. Tá aí. Tá? Fechou. Agora o 15. Ah, o 15 é meio de biologia também. Não sei se vocês vão conseguir responder melhor que eu. Puta, acabamos soluções, hein, velho? Oh, acho que a última pedreira de química agora, pra mim, né? É equilíbrio.
Ai, solução é, nossa senhora, quando acaba a solução eu fico mal feliz. Ah, protozoários. Os protozoários são seres unicelulares que vivem em ambientes marinhos ou de águas doces, ou de água doce. Eles possuem uma membrana celular adaptada ao meio correspondente. Item A. O que aconteceria com um protozoário adaptado a ambientes marinhos se fosse colocado em água destilada? Hã? Uma palavra. Explode. Chega a inchar, chega a explodir? Tem aquele negócio, né? Aquele vacúolo, não tem um vacúolo? Mas acho que na água destilada não vai rolar, né, velho? Tá, vamos escrever um jeito, uma coisa normal, vai. Absorção de água. Absorção de água por osmose. Pronto. Sem enrolação. Eu lembrei das palavras. É túrgido. Não é túrgido que fala? A célula vegetal, quando ela fica. E plasmolizar. Aí é explodir, né? Plasmolizar é explodir. E quando tá murcha? Tem nome? Murcha, né? Não, mas não teria um nome desses assim, né? Murcha. Lembrei da hemácia. O que aconteceria se um protozoário de água doce fosse colocado na água do mar? Eu vou escrever aqui. Pergunta para o Soave. Ele perde perda de água por osmose, né? Perda de água por osmose. Opa, pronto. Certo? Fechamos então a parte de soluções, gente. A partir da semana que vem, deixa eu fechar aqui a gravação. Agora eu vou abrir outra gravação para a gente terminar a física, tá? Faltas de empuxo. Vocês querem 5 minutinhos para tomar uma água? Então vai, pode ir, gente. Pode ir lá.